Bom dia, pessoal. Bom Bom dia. dia, Flávia. Todo mundo animado? Bom dia, Feliz de Flávia. ver a sala assim cheia, cheia de Que maravilha. bolinhas. Bom, obrigada a todos vocês que estão aqui hoje. Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que todos vocês terão assim uma manhã cheia de novos conhecimentos, provocações. A Ana é maravilhosa. Espero que todos aproveitem. E quem tiver dúvida, a Ana vai estar disponível. Façam perguntas, tá bom? Então vamos começar. Ana, obrigada, viu? Obrigada, Flávia. Queria agradecer a você e o André pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, tá? Falando um pouco sobre o Design Thinking. E ao longo da apresentação, pessoal, fiquem à vontade para me interromper, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí, para essa apresentação, eu vou falar um pouco, né, de como o Design Thinking, né, apareceu aí dentro desse processo da engenharia de software. Só um minutinho aqui. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim, estamos vendo. Sim? Beleza. Bom, eu sou professora da Federal Rural, né, trabalho com o André, Rafael e o Péricles no iBox. Sou professora convidada também da pós-graduação do César School, que tem um programa de mestrado e doutorado profissional. E, além disso, né, durante essa minha trajetória, eu trabalhei um tempo no César, e isso foi no começo, né, lá nos anos aí 2005, e isso serviu como base aí para entender um pouco dessa timeline, né? A minha história vem da engenharia de software, né, da qualidade de software, e aí eu queria pontuar para que vocês entendessem um pouco como é que o Design Thinking, né, que é uma disciplina que vem lá da área de design, né, design não aquele design gráfico apenas, mas o design de soluções, né, esse aqui, todos os gráficos que eu vou mostrar aqui estão linkados, tá, pessoal? A ideia não é que vocês vejam aqui o detalhe aqui, mas eu marquei aqui, ó, porque dentro da engenharia de software, né, dos anos 68 aí, na conferência existia um caos e a partir daí foram surgindo as novas tentativas para introduzir um pouco de sistemática nos processos de desenvolvimento. Então, esse ciclo de vida waterfall, ele é um marco aí na engenharia de software, na qualidade de software. Aqui a gente já tinha algumas iniciativas de flowchart sendo trabalhados para organizar informações. O CMM, lá pelos anos, né, 1988, o CMM é um modelo de maturidade, né, e ele surgiu com o objetivo de apoiar as empresas que queriam organizar os seus processos, né? Então, o CMM, que ele foi evoluído até 1998 com o CMMI, que chama Capability Maturity Model Integration. Ele é um modelo que as pessoas se certificam, né? Então, é como se você estivesse mostrando para o mundo, né, quais são os seus padrões de qualidade no seu processo de desenvolvimento. Parece que é um pouco outdated, né, uma coisa que já está ultrapassada, mas não. Os relatórios do CMMI hoje, o número de avaliações no mundo, eles tendem a crescer, ou seja, as pessoas ainda estão buscando um modelo de maturidade, que é um modelo mais restrito, né? Por curiosidade, a China é o país que mais avalia CMMI no mundo, né? Tem uma escala de 1 a 5 que, dependendo da tua empresa, você vai se enquadrar num contexto desse, né? Então, esses modelos, quando a gente olha um pouco aqui para o CMMI, para o RUP, né, em 1992, eles são modelos mais prescritivos, certo? Ou seja, eu tenho um conjunto muito estabelecido já lá de passos que eu tenho que seguir. E aí o manifesto ágil,
né, que tem um pouco a ver aí também com essa introdução do Design Thinking. Ele surgiu em 2001, e o objetivo do Manifesto Ágil era trazer um pouco mais dessa leveza, quebrar a rigidez, né, já trazendo o cliente, né, a perspectiva do cliente como o foco, né. Então a gente tem algumas práticas aí, o Scrum, que ele surgiu em 1998, mas a gente tem uma versão mais nova aqui, que foi de 2000 e me fugiu a memória. São práticas, né, que eles mudaram, eles deixaram de ser tão prescritivos para serem mais adaptativos. Aí vem o TDD, entre outros, né. Quando a gente foca só em métodos ágeis, pessoal, ele tem uma história aí que, né, vem desde o Toyota Production System, né, existe inclusive um videozinho na internet que ele mostra aí como o Tashi Ono conseguiu, lá na manufatura, né, introduzir sistemáticas dentro do processo da fábrica, né, da Toyota. E a partir disso, isso foi evoluindo, né, tem uma publicação bem relevante nessa área, que é o livro aí do MIT, The Machine That Changed the World, e isso surgiu, essa ideia do Lean Thinking, né, que é muito falada também hoje, que ele não é um processo, né, o Lean Thinking são práticas para que a gente possa introduzir no nosso contexto aí alguns aspectos para facilitar e não deixar aquele processo tão prescritivo, né, tem o Lean Startup, tem outras sopas de letrinha aí no mundo ágil. Quando a gente vem para a história aqui do Human-Centered Design, né, a história, né, da área de design, ele começou aí em 1960, o que a gente chama de Design Science, né, por curiosidade, o Design Science também é aplicado hoje como um método científico, né, ele chama Design Science Research. Tem um grande professor, né, atuante também na Holanda, que chama Roel Verheyen, e ele trouxe essa visão de como que esses processos de design, eles podem apoiar as pesquisas também, né, no contexto. O Roel, ele é da área de design, mas a gente hoje aplica, e as conferências, né, a gente tem visto aí processos de pesquisa todo embasado em algumas práticas de design, né. Aqui, 1980, foi um pouco focado aí no user-centered, né, human-centered, e o design thinking, pessoal, surgiu aqui em 2010, né, então se a gente olhar aqui, essa história do design thinking está muito associado à introdução das metodologias ágeis, né, uma forma mais adaptativa para que a gente possa entender o contexto do usuário, né, no processo de desenvolvimento de uma solução ou de criação de produtos, né. Não sei quem viveu aqui o CMM ou o CMMI, mas assim, você tem um conjunto de regras, você tem estabelecido o que os requisitos têm que conter. Então, essa visão aí dos anos 90, 2000, de que eu vou escrever um requisito de 30 páginas, né, e vou mandar lá para o meu cliente aprovar esse requisito, ele vai aprovar, mas ele não está tangibilizando o que isso vai representar no produto que você vai entregar, né, e isso não é um problema do cliente, né, ele não é ele que tem que resolver o problema que ele tem, né, somos nós especialistas aí, na engenharia de software, né, na área de design, para a gente poder trazer o cliente mais para perto, tá, pessoal? E aí o Design Thinking, o Tim Brown, né, ele é sócio aí de uma das grandes empresas na criação de produtos e de geração de ideias, da IDEO, né, essa publicação, que é a que a gente tem visto hoje, né, de 2017, né, ele é uma evolução do que ele trabalhou lá em 2010 com Change by Design, né. Então, ele conta um pouco da trajetória dele, e aí ele vai pincelando o que é o Design Thinking, né. Ao contrário, né, do que a gente imagina, a ideia dele são alguns princípios,
certo, pessoal? E aí ele fala no pensamento crítico, né, que a gente tem que ter essa abordagem criativa, né, a criação que vem a partir de um insight, né, e que a gente tem que intensificar esses momentos e esses insights que de alguma forma surgem, né, com um trabalho colaborativo para a gente gerar e organizar ideias. Essa parte de compreensão do problema é muito forte, né, que está associada aí com o usuário, né, o design centrado no usuário, o usuário como centro, em que as pessoas vão imergir, né, no contexto aí que eles vão atuar. Né. Então, a empresa dele, né, entendia o contexto de alguns clientes e trabalhavam na geração de soluções, né, de produtos inovadores que os mercados tinham a demanda e também de criar a demanda, né, no mercado. É um livro bem interessante, quem tiver interesse em ler, mas ele é um livro de pinceladas e de um histórico de relatos de experiência, né. Esse pensamento crítico está associado com a inovação contínua, pessoal, não é um ciclo, a inovação é contínua, né, mas a gente tem um contexto de projeto, né, que ele tem início, meio e fim, para a gente trabalhar uma determinada abordagem, e essa abordagem, eu vou mostrar alguns ciclos, apesar das figuras serem sequenciais, você tem a sobreposição de passos, né, então, assim, prototipação, eu posso prototipar para entender um problema, né? Como eu posso utilizar a prototipação para gerar alguma ideia, né? Então, não é sequencial e ele é focado, né? Ele é baseado, né? Ele é exploratório, né? E o mapa mental, quando ele traz muito aqui, é a ideia de você conectar os teus insights dentro de um determinado contexto e que isso é muito importante para a geração de produtos, certo? Então, esse é a visão dele, né? Tá lá no site dele, que o Design Thinking, ele é integrativo, ele é feito com base nas conexões, ele é não linear, não sequencial, né? E também ele aborda muito, né, o contexto de times multidisciplinares, certo? A gente vê diversos estudos aí que você vai pesquisar quer gerar uma empresa de carro, a Toyota, por exemplo, vai gerar um novo carro, uma nova demanda aí, e aí eu tenho antropólogos, eu tenho engenheiros, né, eu tenho designers dentro de um contexto para entender como é que essa demanda vai se comportar. Ele tem como base a inspiração, idealização, a implementação, né? Esses três espaços, ou os ciclos, né, em algumas abordagens que a gente vê, se tornam 4 ou 5, né, mas a ideia é que na inspiração você vai entender o problema, a oportunidade, né, eu vou imergir, e aí, a partir dessa imersão, eu posso idealizar, né, essa ideia de que o processo criativo, né, ele fala muito que a criação está muito baseada nas conexões e na relação das pessoas, né, dentro de um determinado contexto, né. A implementação é quando você sai do estúdio de design e vai levar ao mercado, né, e dentro de um contexto de um projeto, que o projeto é o que vai levar a tua ideia lá para o conceito, né, a concepção real. E esse projeto, ele é temporal, né? Então, são 3 espaços, né, que a gente, de alguma forma, está estruturando, né, mas eles podem se sobrepor, certo? A empatia, né, hoje muito falada aí, é você se colocar no local do outro, isso é importante para você entender como é que a pessoa se comporta. Por exemplo, você está lá eu quero melhorar o sistema, no caso de um hospital, de alocação de leitos dentro do hospital, né? Mas quando você vai olhar apenas do lado de quem está gerenciando, você deixou de ver o teu foco principal no hospital, que é o paciente, né? Qual é a jornada daquele paciente? Que desde uma urgência que chega com uma dor extrema, até ele entrar e ser atendido, né? Então, essa ideia de que eu preciso saber a dor, então o paciente está lá e ele vai enfrentar,
né, a primeira barreira, que é o cadastro, né, ser aprovado, e aí passa, ele fala de um cara que vai empurrando a tua marca, que nem sabe teu nome, essa experiência fria, né, e de sofrimento, né, enquanto que o hospital estava pensando que era mais focado num problema de alocação e deixou de olhar sob a ótica do paciente, né, então a empatia tem essa ideia de você ter uma lupa lá no local, né, na visão do teu público-alvo, né. A colaboração tem a ver com a formação dos times, né, eles têm que ser, ele fala muito nessa multidisciplinaridade, tá, pessoal? Ele traz muito, os antropólogos, eles trabalham muito bem com essas técnicas de observação. Eu acho que a gente tem uma visão mais objetiva, né, na computação, né, uma coisa mais objetiva, né, e esses times multidisciplinares trabalham de forma mais qualitativa, né, utilizando técnicas como pesquisação, como grupo focal, né, como etnografia, né, que é analisar a pessoa lá num determinado contexto, para que essa ideia de várias pessoas com perspectivas diferentes possam apoiar a definição de um novo produto. E isso tem que ser feito de forma experimental, certo? E iterativa, né? A ideia de você errar o mais cedo possível. Isso tem muito a ver também, pessoal, com as práticas das metodologias ágeis, né? Essas iterações do Scrum lá, já falava, o Scrum é uma metodologia que apoia a gestão do projeto, né? Ela não trata do que, por exemplo, algumas práticas do Design Thinking vai falar, né? Você pode usar a jornada do usuário, né, para poder levantar quais são as demandas que vão se transformar nos requisitos, e aí o Scrum vem como uma metodologia de gestão, em que eu pego esses requisitos, eu tenho sprint plannings para transformar, priorizar esses requisitos e gerenciá-los ao longo da minha sprint. Mas ele não diz como você vai desenvolver, não diz como você vai gerenciar, né? Então, o Scrum entra com a gestão e o Design Thinking entra com algumas técnicas para apoiar, né, esse processo de desenvolvimento. E aqui a gente está mais focado no contexto de software, né? A abordagem centrada em usuário. Tem vários modelos de fases, né? A gente pode chamar de ciclo de vida, que é uma visão mais abstrata, né? Essas fases, apesar de serem sequenciais, novamente, você pode ir e voltar até que você chegue, né, dentro do contexto do projeto, mas é importante que isso tenha uma limitação, né? Porque você vai fazer o que é possível dentro do tempo que tu tem e do custo do teu projeto, né? Não é uma coisa infinita, né? Para fazer, né? Então, aqui a gente tem essa visão, eu vou conhecer as necessidades do usuário, e vocês vão perceber que essas visões dos ciclos do Design Thinking, eles falam dos objetivos de forma diferente, mas a ideia central é a mesma. Aqui, a gente está aqui naquela parte inicial, um daqueles 3 pilares que eu falei, conhecer as necessidades e delimitar os problemas, né? Aqui a ideação, ou a idealização, né? Gerar ideias, né? Sintetizar, isso é uma questão importante, complexa, né? Com base em tudo que tu conseguiu de informação lá do mercado, como é que tu vai sintetizar esse conhecimento para a geração de ideias, né? Apresentar e obter feedback, e aí a gente traz a prototipação aí como uma forma de você, eu vou mostrar para o cliente antes que eu entregue para o mercado, né? Porque o custo, né, de liberar um produto para o mercado e ele não dar certo é muito alto, né? Então a ideia de você antecipar, né? O teste de software trabalha muito com isso, né? Você tem que antecipar os possíveis erros, né, que o teu trabalho vai dar quando você implantar, né, num sistema de produção. Então, a prototipação tem essa ideia de antecipar, né, as reações, né, tentar prever aí como é que vai ser o comportamento do teu produto, da tua nova ideia aí para o mercado.
Aí eu tenho a empatizar, definir, idealizar, né, prototipar e testar, né, eles, nessa visão, houve uma separação aí. Esse gráfico, ele é interessante porque aqui, ó, ele vai fazendo um funil, né, ele vai fazendo um funil das ideias e das possibilidades, tá? Eu tenho aqui a coleta de dados, a imersão no contexto, entrevistas. Eu vou fazer essa análise, essa síntese desses dados para poder propor. E aqui esses nomes, pessoal, são técnicas, tá? Brainstorm é uma técnica, pesquisa deck é outra técnica, né? Entrevistas também. Ele se limitou aqui a falar do brainstorm como uma forma de você idealizar, mas existem outras, né? E validar para você gerar no mercado e aí poder, não é que ele vai chegar no mercado e vai parar, você vai ter que sempre trabalhar numa ideia de, a não ser que o mercado não aceite, né? E você vai suspender aí a tua. Eu gosto desse, e é com base nesse aí que a gente vai trabalhar. Vou passar, né? Que é esse Double Diamond, né? O processo de design. Ele fala que em pesquisa, ó, ele tem essa visão de que eu trabalho, né, de forma cíclica, né? Eu vou pesquisar e vou gerar os insights, né? Quais são os meus insights? A partir daí eu vou idealizar, prototipar, e isso fica até que eu consiga, né, entregar uma solução para o mercado. Na primeira fase, né, quando ele fala de inspiração, né, essa pesquisa ela é qualitativa, né, focada em observação, então as ferramentas são muito associadas aí às ciências sociais, né, ele fala inclusive que isso não é científico, né, não se trata de uma geração de conhecimento em que você tem que provar cientificamente, é uma coisa mais leve, né? Eu vou interagir para que eu consiga observar, né? Eu vou ver o mundo através dos olhos lá de quem é o meu cliente, né? Existem algumas técnicas aqui, pessoal, para a gente, né, então existem várias, por exemplo, a sombra, né, eu acompanhei já um projeto lá no César, em que o pessoal estava fazendo uma solução para um shopping aqui de Recife, e aí os meninos iam no shopping, né, acompanhar as pessoas, né, e aí isso incomodou tanto, né, porque você tem que ver aí, observar, precisa de uma habilidade muito sutil aí, né, não que essa habilidade é nata, né, eu acho que as pessoas podem construir isso também, mas nesse caso ela foi tão intensa que os seguranças do shopping convidaram esses meninos para sair, porque estava parecendo uma perseguição, né, a técnica não foi adequada nesse contexto. A etnografia também é um processo de observação. A grande dificuldade aí da etnografia é você se fazer, né, despercebido dentro de um contexto, né? E eu lembro, olhando a etnografia, me lembra muito também quando a gente estuda, quando a gente aplica o XP, né, o Extreme Programming aí lá, dos métodos ágeis, né, que você vai para o local do cliente, né, para observar. Então, são perspectivas, mas que no fim você está trabalhando a mesma coisa, né? Tem mural de possibilidades, mapa de stakeholders, jornada do usuário, né? Eu vou passar algumas aqui, tá? Vai ficar de consulta para vocês. Essa ideia, inclusive, foi que a gente aplicou aí na pós, né? Que a gente tem com vocês aí. Essa evolução histórica, a gente utilizou uma técnica científica, né, de fazer revisão sistemática na literatura, né, ou seja, como é que esse problema, né, tanto a linha histórica, como é que esse problema tem sido abordado de forma científica, as soluções mais técnicas, né. Aqui, quando ele fala de impacto social, eu estou vendo um determinado problema, por exemplo, como é que eu posso abordar a violência contra a mulher, como é que isso vem sendo abordado ao longo do tempo, né? Para eu poder sugerir uma solução, talvez uma solução tecnológica, para apoiar, né?
Além disso, eu vou analisar concorrentes similares, pessoas, ambientes, semelhanças e diferenças, essa linha histórica. E aí, gente, existem vários toolkits, né? Várias propostas de artefatos para ajudar isso, né? Esse daqui da esquerda é do Leanception, né? Que é nesse começo, né, da sua inspiração. Você tem que entender esse briefing do projeto aqui. Né, você tem que fazer aí a visão do produto. Isso aí é uma sugestão de como você vai fazer a visão do produto. Esse aqui saiu uma falhazinha aqui na hora do meu print screen. O não é, faz, não faz, né? Que é para você entender ainda, delimitar um pouco do contexto aí do teu projeto, né? O Leanception é um processo que foi definido aqui, né? Um brasileiro, Paulo Caroli, ele é muito ativo na comunidade ágil, né? E a agilidade, essa comunidade de agilidade está muito associada com os processos de design, né? A jornada do usuário, né? Quando eu trouxe aquele exemplo do hospital, em que a gente precisava ver como é que o paciente está, ele entra, está sofrendo, né? Com a dor e como é que ele é atendido, certo? Mapa de stakeholders, as personas também. A ideia, assim, às vezes as pessoas fazem de uma forma mecânica, mas que acaba que isso, existe uma sutileza em você captar. Mapa de empatia também, você vai trazer dores, necessidades, né? Teve um caso específico que me chamou a atenção num podcast que eu ouvi, Me, Myself and AI. Pacar é um pesquisador, trabalhou no Vale do Silício. Ele é o vice-presidente hoje do Walmart, trabalhou antes na Uber, e nessa entrevista o pessoal perguntou para ele, bom, qual foi a primeira coisa que você fez? Ele virou Chief Scientist aí da área de Data Science do Walmart. Ele disse, quando eu cheguei, eu passei 3 meses imerso lá nas lojas do Walmart, né, porque eu precisava entender do negócio, eu precisava entender dos produtos, né, para poder ele utilizar esses dados e aí fazer os processos aí de data science. A idealização é um processo mais convergente, né, você vai decidir, vai fazer análise e síntese, certo? Com base nesse tanto de coisa que tu coletou aí, né? E a partir daí tu tem que elaborar uma narrativa cativante, né? Como é que você vai... Se você está tratando de idealizar algo que o cliente já saiba que é uma demanda dele, né? Beleza. E se você quer gerar uma nova demanda, né? Essa tua narrativa tem que ser cativante, né? Geração de novas ideias. Quem quiser depois assistir, esse vídeo tem 5 minutos, né? Um vídeo que fala de onde vêm as boas ideias, né? E ele fala aí dos cafés, dos encontros, né, que o Tim Berners-Lee, que criou, né, a internet aí, ele estava pensando numa coisa, mas ao mesmo tempo tinha outro grupo de pessoas trabalhando com a ideia, e ele é bem interessante. Existem várias técnicas, brainstorming também vem aqui. Existem umas, né, brain walk, é a ideia de você andar com um conjunto de pessoas na rua e gerando ideias. Ben Wright, você sai escrevendo aí um conjunto de ideias. O body storm, né, você gera as ideias aí com o corpo, né, eu nunca apliquei isso não. Mas Crazy 8, você divide um papel, dobra em 8 passos para que você coloque aí cada ideia, né. Mural de possibilidades, aí a gente tem alguns artefatos que conseguem trabalhar mais isso. Mapa de conceito, essa é o Divide the Dollar, né, que é a ideia que você tem $100 aí, para as funcionalidades você vai, qual vai ser o valor dela, né, e você vai especificar por quê. Proposta de valor também é uma outra forma. A implementação, ela vai ter que tangibilizar, então tu vai ter a tua ideia lá, esse conjunto de ferramentas, você vai usar. Quantas ferramentas são? Vai depender do teu contexto, vai depender da tua adaptação, né, para o teu projeto, né? E a partir dela você vai testar e lapidar essas ideias, né? Como é que eu vou tratar as ideias paralelas, mas é uma prototipagem que tem que ser good enough, né? Ela tem que ter um tempo.
Porque a gente está gerando ideia, mas sempre acha que tem uma ideia melhor, uma ideia melhor, uma ideia melhor. E se não tiver um tempo aí específico, isso, né, não vai ser tangibilizado. Eu tinha um amigo, tenho, né? Tenho um amigo, Paulo, porque faz tempo que eu não converso com ele, ele era designer, né? E ele era focado mais em design gráfico, né? Quando a gente trabalhou junto, ele ficava passeando no corredor, né? Eu estou falando um pouco mais da geração de ideias e dessa questão do good enough. E aí o gerente disse, pô, tu tá se passeando? Ele passava 2 horas andando no corredor, ele disse, eu estou gerando ideias, né? Mas fica aí um balanço, né, dessa ideia, quanto tempo ele vai passar andando no corredor, né, e qual o tempo que ele vai entregar, porque eu tenho um time lá, né, do meu projeto, né, eu tenho um orçamento, né, e então por isso que a gente tem que focar em ser good enough. O storyboard, pessoal, é uma técnica aí que você conta a história de como a pessoa vai atuar, né, no contexto aí da ideia que você gerou, como é que ela vai interagir, é uma ferramenta. O storytelling é a narrativa. Qual é a narrativa que você vai criar para essa ideia que tu está gerando para o mercado, né? E aí você tem a interação, né, que você vai fazer entre os diversos players, né, aí para a tua ideia. Só olhando aqui o tempo. Blueprint, ele vem lá da arquitetura, que você fazia um blueprint lá de um prédio, quando você ia construir, né? Tem essa técnica do blueprint da engenharia, que você vai mapear, passo a passo, a interação a interação de uma pessoa, né? De um stakeholder dentro como é que ele vai se comportar aí, né? Define os passos aqui específicos no contexto da ideia. E aí vem as prototipações, né? Eu posso prototipar em papel, né? Colar, post-it, né? O Tim Brown, ele fala que post-it virou uma ferramenta, né? Inclusive tem uma técnica lá que para você escolher a ideia, ele chama de butterfly, que cada um vai colocando um post-it numa ideia, e aquele que tiver mais post-its que vai aparecer lá, né? Uma borboleta vai ser a ideia mais votada, né? Então, ele diz que o post-it, né? De fato, tem sido um elemento, uma condição sine qua non aí para a gente gerar ideias, né? Então, eu tenho diversos tipos de prototipagem aí que eu posso fazer, né, para experimentar. Acho que está duplicado assim. Tem uma história até interessante também dessa parte aí, Ana, que eu vi, desculpa atrapalhar, mas foi o pessoal do Google, na época, estava trabalhando com uma interface parecida com aquela do Minority Report, né? Eu vi essa apresentação. E aí os caras, antes de começar a desenvolver, eles fizeram tudo de papel e perceberam que ninguém aguentava passar mais que meia hora usando, que daqui a pouco seu ombro estava acabado, né? Então, não rola fazer uma interface dessa aqui, não. Essa aí é uma, né, minúscula aí. Mas você tem que ver aí até quando, né, você vai usar. Exatamente. Quando eles usaram no papel, eles disseram, não vale a pena a gente passar para a implementação prática, porque o papel já mostrou que o negócio não funcionaria. Eu tinha entendido errado. Eu tinha entendido que você disse que a prototipagem em papel não deu certo no caso do Google, mas não, o papel já demonstrou que não. Isso, exatamente. Ele já demonstrou que conseguiu testar que a usabilidade da coisa era sofrível, né? Pela ergonomia. É isso mesmo, né? É um custo baixíssimo para você fazer essa prototipagem aí. Né, tem algumas coisas bem interessantes aqui, né? Uns desenhos tão bonitos aí que... Aí você tem ferramentas também, que você pode ver a navegabilidade aí do teu sistema, né? Eu tenho até um link aqui de ferramentas, né, para passar para vocês depois. E aí, pessoal, assim, o Design Thinking, ele tem um conjunto, né, de sugestões. E aí as pessoas foram, a partir dessas ideias, surgindo com toolkits, né? Com soluções, né? O que é que você deve aplicar? Então, aí, por exemplo, o Leanception é um trabalho que é feito pelo Paulo Caroli, né? Que eu comentei anteriormente. Paulo Caroli, ele trabalha na ThoughtWorks, e ele é um cara bem ativo, né? Nas conferências, né? Inclusive, assim, as conferências de métodos ágeis no Brasil, elas chegam fácil.
em 800 pessoas, né? É uma comunidade muito ativa, né? E você observa aí que nessa Lean Inception, que é uma proposta dele de uma semana, ele usa diversas ferramentas, como o não é, faz, não faz, a jornada, né? Esse é um, né, que você pode pegar e seguir, aplicar, né? Tem outro que ele fala desse Product Backlog Building, como é que você vai montar o backlog, é você entender aí o que é que vem do cliente, né? A abordagem tem o Sprint, esses 3 primeiros são do Paulo Caroli, né? Sempre evoluindo uma visão. Tem o Sprint, que é o método do Google, que similar a esse Sprint, a Sprint é uma ideia de uma semana, e o Leanception também trabalha em uma semana, para você gerar, para você investigar, gerar e prototipar uma ideia, né? Então, tem um conjunto de passo a passo aí que ele sugere. Lean Startups, do Eric Ries, né, também vai sugerir aí passos, e aí a gente vem para aqueles Business Model Canvas, né, Business Model Generation, que é uma forma de você usar o Design Thinking para gerar modelos de negócio, para testar as ideias, para fazer uma determinada proposta de valor, né, que é essa fase inicial aí do Design Thinking. Tem esse material, eles são referência, né, o Stanford Design School, e eles definiram aí um processo que chama Thinking Bootleg, né, é uma visão, eles tinham uma versão inicial, e o que está lá hoje disponível para a gente, aqui tem o link, e aí ele fala, ó, ele usa essas fases, e aí ele sugere técnicas bem específicas, né, para você aplicar, né. A Stanford é uma escola referência para isso. Achei muito interessante essa visão de André Neves, é um professor daqui, né, de Recife, que ele trabalha com Silvio Meira, né, onde eles têm uma empresa aí de dar sugestões, né, para a transformação digital nas organizações. E aí ele montou esse mapa, né, onde eu tenho ali as fases, e dependendo do contexto, ele sugere um conjunto de técnicas. Ó, eu uso mockup, se eu estou falando industrial design, eu uso pitch, production. Se eu vou falar do business design, eu tenho que ver aqui o purpose, o impacto social. Se eu estou no contexto de design, né, de moda, né, o que é que eu devo aplicar. Na área de game design, né, o game design segue um fluxo aí de processo bem diferente aí do nosso, né, os requisitos nesse contexto, eles são diferentes, né, tem algumas nuances a mais, a jogabilidade, a interface, né, que você tem que focar, né. E aí, pessoal, né, quais são os desafios, né, que eu acho aí? Por que a gente não usa Design Thinking para definir práticas de Design Thinking dentro de um contexto de uma organização? Né? Acho que não existe uma caixa específica que essa é a melhor, né? Essa é a que vai dar certo, antes de usar, né? A gente só vai saber depois que aplicar, né? E essa aplicação depende muito da estrutura de uma organização. E que eu vivenciei muito isso com esse trabalho que eu fiz, né, de consultoria de processos, né, às vezes você tem um time super engajado para implantar, né, na época do César, o CMMI era uma exigência do cliente, da Motorola, então os times tinham que fazer, mas às vezes tem conflito de interesse com a alta gestão, e isso inviabiliza, dificulta, né, é similar à implantação de métodos, de práticas de design thinking em um contexto, né. Então, assim, são esses desafios que eu acho nessa adoção. As pessoas, você pode não ter as pessoas podem, né, terem uma formação para compreender essas técnicas, são coisas simples, né, ou então você já traz alguns especialistas, aí o pessoal da área de design mesmo, inclusive hoje aqui, né, a gente tem tido dificuldade de encontrar designs gráficos, porque o pessoal que está vindo da carreira de design, eles querem trabalhar com design de soluções, né? Ninguém está querendo mais fazer, né, os gráficos aí bonitinhos, né? Ou então fazer uma página na web, etc., essas coisas. As pessoas podem ter essa habilidade, essa formação, né? E quais são essas habilidades desejadas, né? E aí, assim, pessoal, não vai ter um conjunto certo, a gente tem que testar,
certo? Com base no teste, você faz um piloto. Como é que a gente fazia a implantação de processo? Como é que a gente faz, né, para implantar Design Thinking? Eu investigo, detecto um escopo, faço um piloto, defino aquela sopa de letrinhas ali, aquelas técnicas, brainstorming, brainwalk, prototipação, tipo, e vou testar, né? Define um projeto aí com uma criticidade não tão alta, para eu poder testar e ver se deu certo ou deu errado, né? Não é porque dá certo em um contexto, até dentro da empresa, às vezes você tem um contexto de um projeto que vai dar certo e o outro não, né? Então, é uma questão de PDCA, né? Voltando lá para os primórdios da engenharia de software, com o Deming, que ele definiu esse ciclo. Plan, você planeja, faz, né? Avalia se deu certo, se deu errado e adapta, né? E assim, pessoal, deixei aqui alguns links para vocês, né? E é isso. Pessoal, quem quer fazer pergunta, quem tem dúvida, sei que é bastante informação, né? Para mim foi muito legal, porque tem muita coisa que realmente, apesar de a gente ter a vivência, né, Ana, às vezes eu na saúde sempre trabalhei muito com, até mesmo nas jornadas, a gente sempre usou muito as jornadas do paciente e a gente sempre usou o modelo do post-it. E realmente a gente vê até o que o André estava colocando, o exemplo dele, a gente consegue identificar tantas falhas dentro da jornada, né? E é algo assim que eu vejo que que tem que ser cíclico até, principalmente dentro do ambiente de saúde, né? Porque muita coisa muda, dependendo até mesmo de faixa etária que você esteja atendendo na unidade. Existem unidades que são mais focadas para idosos, unidades que são focadas em mulheres, unidades que são focadas em homens, então, que são os hospitais de referência, né? Então, realmente, a gente não consegue montar algo, né, tão abrangente, Fechado, assim, né? fechado. Abrangente. A gente tem que ir realmente em cada um e os exemplos são mais variados. Então, eu acho super viável. A gente, é lógico que cada um tem os seus modelos aí. Eu aprendi vários do que você apresentou, eu não conhecia, até vou me pegar aí os seus links, os vídeos, os livros, você mandando, eu até compartilho com o pessoal, para a gente realmente, né, aprender um pouco mais, porque tem tanta coisa na nossa vida acontecendo na rotina, que às vezes a gente deixa de olhar para outros modelos, né? Que talvez sirva até mais para a nossa realidade. Então, e muito ver o que é que se legal. adapta, né, Flávia? Porque assim, você tem protocolos aí diferentes aí dentro do hospital para o contexto de alguma pessoa, né, do perfil, né, como você falou. Às vezes você usa uma prática aí para fazer uma jornada e não deu certo. É um pouco, assim, para quem espera um toolkit fechado, é um pouco angustiante, porque o volume de informações, eu até separei aqui, porque eu adoro livro, né, eu tenho aqui, pelo menos, né, eu trouxe, esses Business Model Canvas, tem vários, tem até Business Model Canvas U, para você planejar a inovação não li ainda, tô brincando, você vai se inovar, né? Então são vários, né? As coisas vêm. E às vezes as modificações são simples entre um e outro, é uma perspectiva, mas que é muita coisa mesmo, eu acho, também. É muita coisa, mas muito legal, né? Porque é totalmente aplicável, né, na nossa área. Eu falo de saúde porque minha maior experiência em medicina diagnóstica, né, é realmente atendimento para médico, paciente. Então, mas o pessoal que está aqui, a grande maioria, né, trabalha focado em tecnologia mesmo. Então, eu acho que é super aplicável para qualquer um. Mas vamos lá, não é só eu que vou falar, né? Quem tem perguntas, quem quer colocar algum exemplo, alguma, sei lá, pedir uma ajuda, algum insight, esse é o momento. Bom dia, acho que eu posso começar? Pode, Melissa. Bom dia, Ana Paula, aqui é Melissa, tudo bem? Tudo jóia, Melissa. Muito obrigada pela palavra aí, acho que foi um grande guia para mim, né? Estou em parceria aí com o André, ele já mencionou que Design Thinking em si seria muito bom dentro do projeto que eu tô. Só que a gente tem um problema, né?
é que é uma empresa extremamente engessada, extremamente tradicional. A gente tem muita dificuldade de colocar qualquer inovação para rodar. Né, eu queria saber como que eu poderia fazer uma abordagem com eles para mostrar que é uma forma positiva de se resolver problemas. Melissa, excelente pergunta, né? Esse convencimento, né? Trabalhei em organizações que os projetos, a estrutura da empresa, né? Ela é engessada, mas assim, às vezes você tem um time que quer muito, né? Você aí nesse contexto você quer muito, mas tem que alcançar a alta gestão para ela dar apoio, né? O que é que a gente pode fazer? Palestras, né? Estudos de caso de empresas no mesmo contexto, no mesmo domínio do seu, mostrar os resultados, entender que isso não é um custo elevado dentro de um projeto e que, na verdade, isso pode, né, você pode antecipar alguns problemas, né? Não sei se você trabalha com geração de produtos, né? Né, esses produtos podem ter um impacto maior no mercado, né? Há um certo preconceito aí, realmente, pessoal da área mais técnica com essas questões de design thinking, né? Porque talvez acham que, né? Mas eu acho que convencimento, palestra, exemplo, né? Assim, pô, o cara no Vale do Silício aí trabalhou em metade das empresas, né? Ele usou uma prática lá, ele foi para lá, passou 3 meses. Se fosse uma empresa muito engessada, ia dizer, pô, o que é que esse cara está fazendo 3 meses dentro das lojas? Né? Mas isso foi extremamente importante para ele entender o contexto. Ana, acho que complementando a pergunta da Melissa aí, acho que acho que a maioria das pessoas aqui talvez tenha algum tipo de insight no sentido de mudar a forma de fazer engenharia de requisitos, né? Então, assim, acho que no contexto, por exemplo, da área de, não sei, Melissa, se era exatamente isso, mas, por exemplo, Melissa trabalha analytics, né? Então, identificar indicadores, enfim, prototipagem de painéis e fazer requisitos mesmo do que seria uma visão de BI ou esse tipo de coisa. Ou a gente está trabalhando, sei lá, em outras ou soluções ou projetos que quer fazer, ou quais são os requisitos interessantes. E aí, assim, muitas vezes, né, nessas empresas, o processo de engenharia de requisitos eu posso dizer até que é quase mais engessado do que o RUP, entendeu? É muito documental, muito e-mail, muito processo para lá para cá. Então, assim, às vezes a forma, né, Melissa? Não sei se era isso. Porque pra gente aqui, no contexto nosso interno da equipe, é fácil de colocar uma coisa dessas funcionar, mas só que só a gente não resolve o problema, né? A gente precisa do envolvimento deles durante todos esses passos. Então, eu acho que é uma forma de começar, realmente. Não tinha pensado nisso, no convencimento, porque eu não tenho tanta essa abertura, mas dá pra gente pensar, né, André, em como começar. Internamente, assim, talvez você pode adotar algumas práticas aí, não necessariamente do design thinking em si, mas dos métodos ágeis aí, como uma forma de esses requisitos, né? Inclusive, só um parêntese, eu trabalhei num projeto, quando os projetos são de governos, eles são piores, né? A gente lá no SES, a gente trabalhou, em 2005 a gente já estava usando o Scrum, né? Então a gente tinha um projeto com Ana, uma empresa uma dessas instituições aí que trabalhavam. Mas, enfim, o que acontece é que a gente estava entregando os produtos para eles, né, de forma cíclica nas sprints, eles diziam, vocês só estão entregando software, cadê a documentação? Devido a essa história, né, do governo, que ele paga devido à quantidade de folhas que tu entrega, né? É uma questão aí burocrática e organizacional, mas nesse contexto específico, quando você fala, André, dos painéis lá de BI, eu acho que o entender o que é que um gestor precisa de informação, você se colocar no local dele, pode te ajudar nos insights de como você vai disponibilizar os dados, né? E mais especificamente, dentro desse contexto, Melissa, começa a usar umas práticas de requisitos, né? Os user stories lá, né, priorizar com base no valor de negócios que ele tem, eu acho que já pode dar uma leveza para depois você mostrar aí, né, para o cliente quais são as outras coisas que podem, né, ajudar. Bacana, anotei tudo, já vai ajudar bastante, é um começo. Obrigada pela pergunta e pela sua interação. Eu tenho mais uma pergunta também, talvez complementando aí o mesmo assunto, né? Porque quando você colocou muitos dos exemplos aí são físicos, né? Fazer design
caminhando, não sei o que, brainstorm e tal. A ideia do brainstorm presencial, a gente sabe que tem suas vantagens, mas hoje existe não só pela pandemia, mas também até pelo modelo de trabalho remoto, né? Todo mundo trabalhando, cada um no seu lugar, fisicamente bem distante. Então, assim, se você tem sugestões e estratégias que possa apresentar de ideias para como transpor isso para o digital, né? Assim, eu sei que algumas equipes da NES, o pessoal já usa bastante o Miro, né? Acho que Flávia é uma das que vem divulgando bastante aí essas ferramentas, mas acho que não sei se teriam outras ou estratégias para você fazer essa sessão. Qual que a gente poderia fazer para preparar uma sessão dessa antes? Né, assim? O André, inclusive, tem técnicas científicas, né? Porque o design thinking ele fala muito nesse processo que não é escrito em pedra, né? Mas você tem a etnografia, que vem aí da antropologia, e hoje existe a netnografia, né? Uma forma de você avaliar o comportamento, né? Assim, eu tenho alguns questionamentos também sobre a técnica, já li. Mas tá aí, na ciência tá gerando papers, viu? Né? De, assim, a pessoa vai se observar. Eu acho que a observação é uma crítica técnica, mas existe. Eu vou me observar e eu vou me relatar, sabe? Mas isso é científico, né? É uma forma que o pessoal está usando que não está conseguindo fazer a etnografia ou entender o contexto aí do usuário, né? Mas, por exemplo, você tem o Crazy Eight, né? Que é aquela ideia. Tem um 635, são três ideias, cada um faz 3 ideias em 5 minutos, com 6 pessoas. Aí eu fiz os 5 minutos, eu passo essa ideia para outra pessoa, ela vai complementar a ideia. Coisas que a gente pode fazer online, né? Você abre aí um Miro da vida e consegue aplicar algumas coisas assim. O Brainwalk realmente não vai, né? Inclusive aquele vídeo, André, de onde vem as boas ideias, ele fala lá dos cafés, né, da época do iluminismo, que as pessoas sentavam, gente, isso é muito importante, né? Quantas ideias aí a gente não sabe nessa interação, o cafezinho dentro da empresa faz falta, né? Você encontrar com outras pessoas, trocar algumas ideias. Isso, a espontaneidade, assim, é complicado você replicar. E o insight, né? Ele fala, assim, se fala muito em você... esse seu insight, ele de fato é extremamente importante, e a geração de insights, quando você tem a interação, ela pode ser maior, entende? Mesmo de que, assim, remoto, né, as pessoas trabalham. Mas tem um conjunto de coisas, André, assim, que a gente pode adaptar, dependendo aí, testar, né, as ferramentas. Faz ciclo curto, eu acho que isso tem muita coisa legal em você testar de forma... Faz ciclo aí de 2 semanas, testa. Né? O Leanception é de 1 semana. Você passa 1 semana desde a proposta de valor até a prototipação. Ana Paula, tem uma dúvida. É o Tibana. Oi, Tibana. Bom dia. Para quem não teve contato com Design Thinking, o que você sugere para iniciar, assim, para começar já a testar, por exemplo? Veja, eu sugiro você pegar algum dessas práticas. Você tem, por exemplo, o Sprint, que é o método do Google, ele fala em algumas abordagens, tem até aqui, os livros são super interessantes, porque eles já trazem os exemplos lá dos gráficos, e aí ele tem um passo a passo, certo? Você seguindo um passo a passo antes, você vai entender e depois você vai poder avaliar o que deu certo e o que deu errado, e vai adaptar, né? O Sprint aí é do Google, mas a gente aqui no Brasil tem uma coisa que o pessoal está aplicando demais, que é a Leanception, né? Que é esse aqui do Paulo Caroli. É super intuitivo, certo? Ele já entrega um cronograma, né, para você. Então, segunda de manhã você vai reunir sua equipe e vai usar ferramentas tais e tais, né? Segunda à tarde, você vai usar a jornada do usuário para isso, entende? Então, eu acho que ao invés de pegar esse mundo e escolher, segue um passo a passo, e depois você vai poder melhorar, usar outras técnicas, outras que se adaptem mais. Acho que é uma forma. Eu também acho que talvez fosse interessante se você pudesse depois compartilhar, estou já afilando assim. Eu sei que você tem muitos templates legais, né, do mural e do Miro, se pudesse depois compartilhar junto com a apresentação, que aí associado talvez, né, Tibana, lendo o material
e vendo como ele funciona, vamos dizer, no modo remoto, seja legal também para a gente. A Leanception, ele já tem todos os templates no mural, não sei no Miro. Mas normalmente esses templates, se você for, eu vou compartilhar com vocês, mas eles já estão todos disponíveis. Aí você baixa e aplica. Bacana, obrigado. Compartilhe sim, viu, André? Tranquilo. Algo mais? Eu só queria fazer um comentário, eu acho que é uma vivência que eu tive, que daí eu acho que vai até na pergunta da Melissa, não sei se ajuda ela de alguma forma, e também eu não sei se eu vou estar falando besteira e me corrija, tá, Ana? Mas é muito focado a minha experiência dentro do contexto de projetos educacionais corporativos. As empresas de saúde, elas são tradicionais, elas são realmente bem quadradas, bem fechadas. Eu entendo a dificuldade da Melissa quando ela fala de realmente fazer essa abordagem, porque é sempre, a gente não tem uma receptividade a coisas novas, inovadoras. Lá, há alguns anos, quando eu comecei a trabalhar com o ensino médico, eu encontrei muita barreira por eu não ser médica. Então, eu realmente não tinha muita ajuda. Qual foi a técnica que eu usei? E daí, toda a minha carreira trabalhando com projetos educacionais corporativos, eu aplicava. Por mais que eu tenha conhecimento técnico, e eu tenho a capacidade para desenvolver aquele conteúdo, se eu chegasse com esse conteúdo pronto, ele não serve, ele não é legal, não serve para a gente. Daí eu mudei, daí eu comecei a convidar essa galera para me ajudar, porque eu tinha um problema. Eu não sabia resolvê-lo. Então, eles, como especialistas, poderiam fazer isso por mim. Então, assim, foi uma estratégia que eu utilizei, porque daí eles realmente se sentiram pertencentes ao projeto. O resultado era o mesmo que eu estava aplicando anteriormente, mas eles começaram até a disseminar isso, porque eles se sentiram tão empoderados em toda a jornada, em toda a construção, que daí eu deixei de ter dificuldade em realmente levar essa ideia e foi, é lógico que não foi algo tão rápido, mas a gente conseguiu sim, e isso perdurou, e conheço médicos que trabalharam comigo que até hoje utilizam as técnicas, e talvez essa seja uma estratégia só para você realmente criar esse ambiente, né, de colaboração e conseguir colocar em prática. Você foi numa solução de Schopenhauer, filosófica de resolução de conflito. Trouxe eles para a solução da problema. Muito precisa a sua solução, foi preciso, viu? Porque não tem nem como eles discordarem do que ele mesmo. Porque foi ele mesmo que... Exatamente. Né? E aí, nesse time multidisciplinar, Flávia, trata muito disso, né? Até porque você, no contexto médico, você, ao longo do tempo, você desenvolveu aí domínio no contexto, mas se for mudar de domínio, né, você vai trazer a sua experiência no uso da prática, mas você vai precisar conhecer também aí do outro domínio, aí tu traz os especialistas, né, para apoiar, muito precisa, né, muito boa essa sua prática. E eu fui assim, sabe, foi aos poucos mesmo. Primeiro chamei os médicos, depois tem problema, vamos chamar uma enfermeira, e daí, sabe, daí foi indo e as equipes foram sendo criadas, comigo super funcionou. Assim. Olha aí. Então, talvez com a Melissa, por ela estar num cliente que eu acho que eu sei qual é o cliente, eu estou meio aqui perdida, mas eu acho que eu sei, que tem realmente essa estrutura quadrada, talvez seja uma forma. Com certeza é um jeito de começar, né? Um jeito mais fácil de começar, menos truculento, com certeza. Não tinha pensado nisso porque eu não tenho tanto contato com os médicos, né? Mas dá pra tentar viabilizar eventualmente.
E às vezes, Melissa, é encontrar dentro do seu contexto, talvez realmente não seja um médico, né? Mas vamos supor, você vai fazer, vou chutar aqui, dar um exemplo. Vou trabalhar com analytics, vou fazer um BI. Pô, quem é o cara aqui dentro, quem é o meu apoio que eu realmente posso trazer para o meu lado para me apoiar, eu falando, né? Eu tenho um problema, você me ajuda? Transformar ele, todo mundo fala em protagonismo, né? E eu repito, Uhum. eu sou de humanas, então protagonismo para mim é importante, mas assim, quando você transfere, né, para ele o protagonismo da ação, daí ele vai começar a chamar a galera para trabalhar junto, entendeu? Você se torna uma facilitadora, no fundo a gente sabe que você que né, você que mantém todo o controle da estrutura, mas ele realmente vai se sentir protagonista, e é verdade, né? Eu não estou enganando ninguém aqui. Ele se sente assim mesmo, né? Porque todo mundo tem muita coisa legal para trazer e para agregar os projetos. Com certeza, às vezes a gente de exatas, a gente passa um pouco por cima do pensamento do outro, acontece, a gente precisa ficar atento mesmo. Por isso que eu acho legal, daí eu vou puxar sardinha para mim. Eu acho tão importante. Eu ia dizer que você deveria entrar nesses projetos, viu, Flávia? Mas eu acho tão importante nesses squads que vocês montam dos projetos, ter alguém de humanas, porque às vezes a gente tem a gente viaja a maior parte do tempo, não vou negar, né? Eu tenho reuniões com o Tibana que eu falo, meu Deus, o que ele está falando com o André? Mas assim, tem algumas coisas que vocês falam que a gente tem alguns insights e pode ajudar até nessa estratégia entre as equipes multidisciplinares, né? Como trabalhar, porque a gente começa a entender realmente qual é a personalidade de cada um, qual é a dificuldade, o que ele está querendo com aquilo. Então a gente começa a fazer esse viés com essa equipe de tecnologia para realmente ter um resultado melhor, né? Então, se alguém quiser fazer alguma experiência aí, eu tô à disposição. Bom dia. Corroborando aí com a fala da Flávia, né? Eu tenho até uma médica aqui em casa que é minha esposa, né? Olha e eu aí. acho que o papel da TI realmente numa empresa médica é o de um juiz de um futebol. E o juiz que não interfira na partida, né? E isso para o médico já é o suficiente. Então, se quiser entrar em campo, mesmo que você jogue de goleiro ou zagueiro, é o suficiente para poder atrapalhar. Então, acho que a TI, dentro da área médica, ela realmente não pode buscar um protagonismo. Então, concordo aí totalmente com a fala aí da Flávia. É isso. João, e assim, a tecnologia não deve ser o foco, né? Sim, sim. Às vezes isso a gente TI traz isso já, né? Mas a TI, o foco tem que ser lá o contexto que você está vivendo, né? A TI, ela tem que passar despercebida mesmo aí, né? Para gerar uma solução, né? Às vezes a solução nem é de TI, tá? A gente teve um estudo de caso aqui no IMIP, que a gente estava investigando o comportamento dos pacientes e as filas, e a solução não foi um sistema de informação, mas uma mudança num processo, tentar dar uma organização. Exatamente. Não, e outra coisa, né? Eu também já participei de processos assim, a nível de consultoria e tal, e muitas vezes as respostas estão até dentro de casa, né? É que normalmente a própria pessoa de casa, ela não é muito ouvida, né? Então, quando alguém dá ouvidos para alguém de casa, de repente, as boas práticas estão até dentro de casa, né? Exatamente. Exatamente. É por aí. Gente, a gente está passando do horário. Muito obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? Não, gente, eu tô super disponível, viu? Assim, todo quiserem final trocar uma ideia, manda e-mail. De NetTalks eu falar, eu quero transformar isso num curso. Não porque eu acho Flávia. que não, todo final de NetTalks eu sempre falo, eu quero transformar isso num curso. Para o André eu sempre falo, para o Tibana já falei, porque é tanta informação tão rica, né? Tanto conhecimento que eu acho que vale muito a pena.
Eu também acho. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho visto há bastante tempo, Flávia, porque hoje na NES, por exemplo, o Vene e o Pablo, eles já usam essa prática, né, de design thinking com alguns locais, né? Então, acho que seria muito importante que mais pessoas na NES consigam conhecer e usar essa ferramenta, né, que é extremamente valiosa, né? Se tornar uma prática mesmo, né? Sim, sim. Da empresa. Ana, para a gente não se aí. prolongar Se tiver mais. dúvida, manda e-mail, eu vou compartilhar esse material. Muito obrigado. Não, com ótimo, vocês, pode tá? mandar para mim, eu compartilho com todo mundo. Queria te agradecer demais pela disponibilidade em passar essa manhã aqui com a gente. Imagina. Tenho certeza que todo mundo aproveitou demais, eu aproveitei muito. Obrigada e tenha um ótimo dia. Obrigada a você, Flávia, é um prazer enorme, né? Eu adoro, né? Eu gosto de gente também, eu sou da tecnologia, mas eu sou de humanas e adoro trocar essas ideias e escutar aí. Acho que a minha vida assim, profissional tem muito dessas experiências, né? Que atuei muito tempo como consultora, que eu trouxe aí do que eu vivi, né? Nas organizações que eu participo. Obrigada mesmo, pessoal. Foi Bom ótimo, dia para Ana. vocês. Muito obrigado. Até mais, Obrigado, gente. Ana. Obrigada.